pessoa que conviveu com guerras mundiais. E os longos períodos de guerra, de sofrimento, de dor, de mortes e de angústias, diferentes um pouco no que nós estamos passando, porque o nosso é por causa de uma pandemia, de uma enfermidade, mas muitas vezes por ganância do homem, por motivações políticas. Outras pessoas já passaram por momentos muito mais terríveis na vida. Isso mexeu um pouco comigo, que eu comecei a pensar na minha angústia anterior, diante das dificuldades que nós temos passando. E aí depois eu comecei a ler, li Lucas 18, nas minhas devocionais. Porque começava a bater em mim a sensação, Senhor, nós já oramos muito, nós já clamamos muito, mas parece que a tempestade, ela não se encerra. Me parece que depois de longos períodos de caminhada, o cansaço é algo inevitável sobre o nosso corpo. Me parece, irmãos, que caminhar no sol escaldante faz a nossa pele sofrer. E depois de vários dias nesse sol escaldante, o arder na pele, nós começamos de fato a sentir. O suor escorrer sobre a nossa face, de fato nós começamos a sentir. São marcas de uma trajetória longa, onde a dificuldade está presente. O texto que nós acabamos de ler, ele vem falar de momentos de súplica ao Senhor. E por que eu falo nisso? Porque muitas vezes a gente se pergunta, Senhor, já clamei tanto, porque a tua resposta ainda não chegou. Senhor, já bati tantas portas, porque essas portas ainda não se abriram. E Deus vem e fala ao meu coração, no sentido de me alertar e de deixar uma mensagem bem clara, como na parábola da viúva persistente. Não parem de pedir. O que Deus tem falado forte no meu coração e fala através desse texto, que apesar das dificuldades, que apesar do suor, do sol escaldante, ainda não é tempo de parar de pedir. Nós vemos essas duas parábolas trazerem a questão da oração diante do povo de Deus. E eu quero me colocar como povo de Deus, povo que clama, povo que está e vê a mensagem no WhatsApp dizendo fulano está doente, e na mesma hora a gente tem que dizer, Senhor, intercede, interfere, cura, toca, Senhor Deus, que eu creio no teu poder, no poder de restaurar vidas. Isso tem se repetido dia após dia. Há algum tempo Deus tem tocado no meu coração e dizendo que a oração que nós precisamos fazer, Senhor, abrevia os dias. Porque eles têm sido longos, encurta as distâncias, porque a trajetória é longa, Senhor. E o texto de Lucas 18 vem exatamente falando, não pare de pedir. Irmãos, precisamos abrir os nossos olhos, entendermos que em Lucas 18, no versículo 1, ele já começa dizendo que a constância e a insistência devem fazer parte da vida do crente. Embora muitas vezes a gente possa olhar para outros lugares, embora a gente possa ver que muitas vezes nós temos vontade de parar de pedir, o texto nos exorta, continue. Há duas parábolas narradas nesse texto. A segunda parábola, que eu vou falar primeiro, fala do fariseu e de um publicano. E por que falar primeiro dessa? E não falar da viúva persistente? Primeiro eu quero olhar para mim. E dia após dia, durante esse período de isolamento social, como eu tenho me comportado e me colocado diante da presença do Senhor. Porque me parece que nas primeiras dificuldades nós vamos com o coração quebrantado, com o coração totalmente entregue, dizendo, Senhor, olha, não posso fazer nada, agora depende de Ti. Mas parece que dia após dia, as rotinas vêm se abatendo sobre as nossas vidas. E parece que a notícia ruim, a enfermidade no outro, quando chega, parece que se torna comum. Eu já esperava. Muita gente ainda vai ficar doente, muita gente ainda vai ter enfermidade. Nós vamos passar por muitos apertos.
E nós caímos nas mesmas rotinas de quando estávamos, quando nós não estávamos isolados. O texto ele traz um publicano, um homem que tem uma forte rejeição social, que tinha dinheiro, era um cobrador de impostos, mas dentro da religião e dentro das relações sociais era um homem muito mal visto, porque era um traidor do povo, primeiramente. Que ele cobrava impostos para Roma, um império invasor que estava dominando o povo judeu naquela época. Como também era costume de vários publicanos cobrar um pouquinho a mais, para amontoar um pouquinho mais de riquezas dentro dos seus costumes, dos seus cofres, e ter um pouco mais de conforto. Quem sabe talvez de uma forma de revolta social, em um povo não entender o papel que ele exercia, que alguém precisava arrecadar recursos para Roma, e que esse era o seu papel. E de uma forma talvez de dar resposta ao povo, não sei, talvez seja uma justificativa, mas ele roubava do povo. Além de traidor, ele era um ladrão. E ele vivia dentro desse contexto social, e o fariseu, quando vai orar, no texto, no versículo 10, coloca ele na mesma categoria. Você é publicano, então você é ladrão. Você é corrupto. Você é semelhante a um adúltero. Você é semelhante a uma prostituta. Era um homem de rejeição social. Era um homem excluído socialmente, não pela quantidade de dinheiro que tinha, porque eram ricos. E não se podia tocar porque ele tinha proteção do Império Romano, mas eram homens que não conseguiam conviver normalmente nas suas relações sociais. Esse é o homem que vai diante de Deus e que nem chega diante de um local adequado, mas ele fica de longe. E de longe ele bate no peito, dizendo: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. É um homem cansado de viver em sociedade, da rejeição social. Do outro lado, o fariseu. O fariseu que tinha virtudes religiosas muito importantes. E eu quero chamar a atenção que a gente sempre combate o farisaísmo, mas nesse texto Jesus não destaca em nenhum momento uma crítica às práticas deste fariseu. Que o texto diz, ele começa dizendo de jejum 2 vezes por semana, onde na verdade a lei exigia o jejum de um dia de expiação. Então ele tinha práticas religiosas que estavam a mais do que lhe era cobrado. Ele dava o dízimo de tudo. Se ele tinha uma hortaliça em casa que era para o próprio sustento de subsistência e não vendia, mesmo assim ele tirava o dízimo e entregava ao Senhor com medo de estar deixando de entregar algo a Deus. Aquele fariseu tinha uma prática religiosa perfeita, inquestionável. Me lembra um pouquinho o apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo, na hora de se apresentar diante de Deus, ele agradece e diz que ele não é como aquele publicano. Ele não é como os outros. Ele considera que o estar diante de Deus é algo que faz parte do seu merecimento e não da misericórdia de Deus derramada sobre a sua vida. As práticas que nós temos adquiridas ao longo desses dias, e eu creio que muitos de nós não tínhamos práticas de oração, de leitura da palavra antes do isolamento, mas que o isolamento social nos trouxe o reencontrar com o Senhor. Nós podemos até dizer que não foi bom, é algo ruim, mas o isolamento aproximou muitas pessoas de Deus. Muitos joelhos que não dobravam mais diante da face do Senhor. Pessoas que não liam mais a palavra, embora todo domingo estivesse na igreja. Embora se descrevesse como uma pessoa evangélica, uma pessoa crente, conhecesse histórias bíblicas, ou até tivesse práticas, quem sabe que nem esse fariseu, de jejuar alguns dias reservados e já descritos na sua agenda. Nós precisamos tomar cuidado com as rotinas. E muitas vezes nós podemos estar caindo na rotina. Desde que eu comecei a fazer as devocionais, nós já estamos praticamente no número 80.
Todo dia eu faço uma, com exceção do domingo. São mais de 100 dias. Para mim tem sido momentos muito bons. A pergunta que eu me faço, Elton, por que você não tinha antes do isolamento essa prática de todo dia fazer um estudo bíblico? Por que você não escrevia as pessoas e mandava para que Deus, pudesse falar aos corações? É necessário um isolamento social para que a gente possa buscar o Senhor. E dia após dia, eu tenho me perguntado se a gente nunca acaba caindo nas rotinas. Todo sábado à noite eu me reúno com a minha família. Através de um instrumento de webconferência, nós fazemos um culto online. Que bom! Mas por que ele não existia antes? Porque foi necessário o isolamento social para que tudo isso acontecesse. E o que é que vai acontecer quando tudo isso passar? Nós vamos voltar às velhas práticas, ao distanciamento. Quem sabe nós estamos agora diante de Deus dizendo, Senhor, nós temos direito à resposta, porque vai fazer 100 dias que eu oro, que eu te busco, que eu clamo. Eu tenho direito, é um direito que eu conquistei. Como alguns pastores pregam que a gente tem que determinar as coisas que Deus vai fazer sobre as nossas vidas. Como se nós não tivéssemos tudo pela ação da graça e da misericórdia do Senhor. Há uma diferença muito grande entre o publicano e o fariseu. Nós precisamos destacar isso. Nós precisamos lembrar disso a todo instante. Precisamos lembrar que quando tudo isso passar, não pode haver acomodação do nosso clamor, da nossa oração. E o que é estabelecido não pode virar rotinas, mas virá sim momentos de adoração, em que nós chegamos diante do Senhor e batemos no peito. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso da Tua graça. Porque a graça do Senhor não é necessária somente nos momentos de isolamento, momentos que a enfermidade bate à nossa porta. Mas dia após dia, eu preciso dessa graça. Parece que nós descobrimos que somos dependentes do Senhor por completo, somente no período da adversidade. Nos outros momentos, não, eu sou que nem um fariseu. Eu digo, Senhor, como eu sou merecedor de ter pão todo dia na minha mesa. Senhor, como eu sou merecedor de ter saúde no meu lar. Senhor, como eu sou merecedor das coisas irem bem. Não. Eu não sou merecedor. Eu tenho porque o Senhor é cheio de misericórdia. O publicano me ensina isso. E o fariseu me lembra que eu preciso sim de práticas religiosas, mas pautadas no coração do publicano, em que eu busco ao Senhor verdadeiramente. Na primeira parábola, no capítulo 18, a partir do versículo 1, ele vai falar da viúva e do juiz. E eu acho interessante que o Senhor coloca a viúva, que é uma mulher socialmente, uma situação muito delicada, porque a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia administrar, e ela era viúva. Quem intercede por essa mulher? Quem não tem um esposo que possa buscar e defender os seus interesses, não possa trazer o seu sustento? Essa é uma mulher que precisa de alguém que intervenha de fato por suas causas. E o texto diz que ela persistentemente ela batia a porta do juiz. Um juiz que é o segundo personagem, que não temia Deus. Que a palavra de Deus diz que a gente deve cuidar de forma especial das viúvas e dos órfãos. Mas aquele judeu, ele não temia, aquele juiz não temia. Ele não estava nem aí se ia prestar conta a alguém no futuro dos seus atos de injustiça que cometeria. Mas aquele juiz, ele simplesmente, por não querer mais ser perturbado, ele intercede, ele age em favor daquela mulher. Um juiz que age em favor do seu próprio eu, do seu próprio ego, porque a causa é defendida pelo seu próprio interesse. Um fariseu que se apresenta diante do Senhor e diz que está ali porque o seu eu é merecedor.
Mas eu tenho também um publicano que diz: eu não mereço nada, tudo vem de ti. E uma viúva que diz: eu preciso de alguém, porque eu sou incapaz. A postura da viúva, rejeitada, inferior em dinheiro, financeiro e social, fisicamente. E o publicano, rejeitado espiritualmente como um pecador, se assemelham como pessoas que necessitam de fato da interferência de Deus. Como é bom reconhecer que nós precisamos da interferência de Deus. Nós precisamos continuar clamando, diz o texto bíblico. Há a necessidade de clamar, porque eu reconheço que eu preciso da interferência do Senhor. Eu preciso que Deus haja em meu favor. Eu preciso que alguém interceda por mim, porque eu sou incapaz, eu não consigo por nós mesmos. Como é comum nesses tempos de pandemias, de isolamento, de desafios sociais, nós encontrarmos causas sociais. É a falta de assistência médica, é o auxílio da Caixa Econômica que não sai, é o desemprego que bate à porta, tantas outras situações. É o remédio que muitas vezes nos falta. Somos viúvas que precisamos do Senhor. Ou muitas vezes nós estamos angustiados em nossas casas, em nossas emoções, o nosso corpo não suporta mais a angústia de estar isolado socialmente, assim como o publicano, que apesar de ter dinheiro, não conseguia se relacionar com as pessoas. E precisamos simplesmente ir diante de Deus e clamarmos. É tempo de nós clamarmos, sim. É orar sem cessar. É lembrar que todas as nossas necessidades devem ser apresentadas a Deus constantemente. É lembrar que se tem algum doente, chame os presbíteros, chame os pastores, chame os irmãos, ore e interceda. É lembrarmos que a oração do justo é poderosa e eficaz. É lembrarmos que temos um Deus que nos abençoa, que se faz presente em nossas vidas. É lembrarmos, sim, que da mesma forma que Elias orou e não choveu, foi o mesmo Elias que orou e choveu. É lembrarmos de Daniel, lá no capítulo 2, que diante do desafio da morte, chama os seus 3 amigos e diz: vamos orar para que a morte não bata a nossa porta. E 4 unidos em oração, o Senhor dá a vitória. É lembrarmos desses exemplos de homens que creram que o clamor ao Senhor é que nos traz vitória. Estamos vivendo os tempos, sim, de clamarmos a Deus. Estamos vivendo os tempos, sim, de lembrarmos que o que nós temos é pela graça e pelo amor de Deus. É lembrar que amanhã, quando tudo isso passar, sabe o que mudará em relação a isso? Guarde isso no seu coração. Sabe o que mudará em relação a tudo isso? A sua dependência de Deus, a necessidade que você tem da intervenção dEle. Deixa eu dizer para você, nada. Então continue adorando ao Senhor. Continue colocando a sua vida diante do altar. E como eu falei no início, ainda é tempo. Continue clamando ao Senhor. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa continuar derramando da sua graça sobre a sua vida.